Amém. Estamos em mais uma série da mensagem Seguindo a Deus com o Coração Arrependido. Amém, querido? Seguir a Deus com o coração arrependido está em conexão com a palavra seguindo a Deus com o coração convertido. Pois quando uma pessoa ela se arrepende, é uma conversão. Ela está se convertendo. E é desse jeitinho que Deus quer que cada um daquele que escolheu siga a Ele. Porque senão nós vamos aprender aqui nessa palavra de hoje que pouco útil nós seremos para o reino de Deus. E o que eu faço, pastor? Se você não faz do profundo do coração, lá na frente o que você vai ter o que detrimento. Naquele grande dia Jesus falou: quando chegarão diante dele, Senhor, mas eu fiz isso, eu preguei em teu nome, expulsei até demônio, Senhor. Mas se não fez ali com o coração para Deus, com sinceridade, vai vir aquela palavra: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais, mas eu dizimei. Deus quer corações arrependidos, convertidos. Vamos primeiramente para Isaías, né? Semana passada, alguém se lembra de quem nós falamos? Não, vou testar um pouco mais além do que a sua mente, né? No primeiro culto, há 2 semanas atrás, nós falamos sobre quem? O primeiro? Sobre quem? Ninguém se lembra a primeira mensagem. Sobre que homem nós falamos aqui? Não, Zaqueu foi o segundo. Jacó. Depois falamos sobre o que? Zaqueu, Maria Madalena, não foi? E vamos aqui estar explorando outros aqui. Outras pessoas aqui que seguiram a Deus com o coração arrependido, com o coração convertido. E eu quero dizer que a maioria dessas pessoas, né, não todas, tinha uma convicção que estavam aqui na plena vontade de Deus. Estavam fazendo algo para Deus. Já era servo de Deus, alguns deles, a maioria já era crente. Mas Deus, Ele que conhece o que cada homem. E Ele não vai poder usar determinadas pessoas, determinado homem, da forma que o homem acha que está preparado. Ele tinha uma missão maravilhosa, o que para Isaías ainda não sabia se achava até mesmo incapacitado. Se lembra o que da língua dele que era pesada também, iniquidade. Ele se achava. Mas olha que Deus lindo e maravilhoso. Versículo 1 do capítulo 6 de Isaías. Esse é o primeiro. Vamos hoje estudar outros relatos aqui de pessoas que seguiram a Deus com o coração arrependido. Agora tem que resumir o bastante. Isaías capítulo 6. Versículo 1 diz assim: no ano em que morreu o rei Osias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu ressequido enchia o templo, e os serafins estavam acima deles, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, a casa se encheu
de fumaça. Pare um pouquinho no 4 aí. O 5 é bastante bem conhecido pela gente. Eu preguei aqui nas últimas reuniões que Deus não nos chamou para servir a Ele nos melhores momentos da nossa vida. Quando a gente se tornou ali perfeito. Mas Ele veio, estando nós ainda em pecado. Aí eu falei sobre Jacó, que não estava no melhor momento. Zaqueu estava como? Todo mundo estava criticando. Como é que Jesus vai entrar dentro de uma casa dessa? Será que ele não sabe quem é esse homem? Sabia quem era aquele homem, sabia quem é que estava criticando. Sabe, Jesus sabe de tudo. Jesus sabe aqueles que estavam murmurando. Está com raiva do pastor, está com raiva da irmã. Jesus sabe de tudo, não precisa esconder nada. Sabe aquele que rouba ele? Ele sabe. Será que ele não sabe quem é que está entrando na casa de um homem que é pecador? Sabia quem era Maria Madalena, quando livrou ela daquelas pedradas de Satanás, que queria levar ela diretamente para o inferno. E ele também sabia quem era esse homem quando apareceu para Isaías, mostrando a Isaías uma visão maravilhosíssima. Ele viu coisas inefáveis, coisas celestiais. Deus mesmo a gente, às vezes no erro, querido, Ele mostra coisas maravilhosas para nós. E uma das coisas maravilhosas é que uma simples e maravilhosa reunião, coisas que você não contou para ninguém, a Deus vai quem revela. Deus vai quem revela. Isso aí, querido, é para você abaixar a sua cabeça, alegrar o seu coração, mesmo que Ele falou coisas verdadeiras que mexem com você, que tocou na ferida, e contemplar a glória de Deus, e reconhecer o seu mal, o seu pecado, mas e adorar esse Deus que não deixou você de mão. A coisa mais ruim da face do mundo, dessa terra, é ser rejeitado, é ser colocado de lado. Eu acredito que você não quer isso da parte de Deus. O Davi nem pensava nisso. Ele tremia só de pensar de o Espírito Santo o rejeitar e não querer mais Ele chorou tremendo: não retire de mim o teu Espírito Santo. E ali começou a se esforçar a andar na linha, a praticar coisas que não ia afastar o Espírito Santo. Depois do pecado de Betseba ali, depois que o profeta falou com ele sentiu. E a gente pode ver a caminhada, teve alguns outros erros, teve mais mas procurou o máximo, com suas práticas e atitude, manter o Senhor perto dele, guiando ele, que ele não queria de jeito nenhum perder a companhia do Deus maravilhoso. Talvez as atitudes que você faz, querido, ou está fazendo, tome cuidado o que venha fazer, vai vir proposta, reprime, e pode afastar o Espírito Santo de Deus da sua vida. Deus, Ele quer estar na companhia do homem, Ele o ama. Satanás quer tirar a gente da companhia de Deus. E uma das coisas que separa o homem e Deus é o pecado. E Deus veio, apareceu e mostrou coisas maravilhosas e inefáveis aqui para Isaías. Mas não só é para ele permanecer como estava. Deus, Ele tem um plano. Olha aí, chamou Pedro, torrão, nome bruto. O Tomé, o duvidoso, duvidava de tudo. E outras características de outros servos de Deus que escolheu você. Você tinha uma personalidade. Foi moldada por Deus, ou está sendo moldado por Deus. E ele, quando viu aquelas maravilhas, serafins, querubins, a glória de Deus, a voz de Deus,
ele caiu na real, como muitas pessoas, muitas das vezes, está vendo Deus falar com você. Deus está se importando com você. É o sinal que Ele me ama. Mas não, a pessoa que desobedece a palavra de Deus. A Bíblia diz, não usei da liberdade para dar ocasião ao que é carne. Não é só porque Deus está falando contigo, está te abençoando, dando algumas coisinhas aí ainda aí, curando a enfermidade daqui, o que da acolá, lhe dando o que o pão de cada dia, não significa que você está 100% não. O agradando é Deus estar comigo. Mas se Ele quer, querido, que aconteça o que acontecia no versículo 5. Então eu disse, ele já era crente, viu? Ai de mim que eu vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuro, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Estou perdido. Eu vou perecer, eu vou morrer. Que há, né, quem vê o Senhor, Gideão também teve essa preocupação. Ele viu o anjo do Senhor ali. Ele achou também que ia morrer. Se achou que indigno diante que da luz, da glória. A gente tem que, querido, que diante da palavra de Deus, se achar, meu irmão, como Ele quer que a gente se ache. Ele quer que quando Ele falar aos nossos corações, a gente acredite, de olhos fechados siga, porque Ele é verdadeiro. Amém. Não duvide o que? Da palavra do Senhor. O que aconteceu com Isaías, aí Deus sempre está trazendo para os nossos dias de hoje. Acontece conosco também. Deus nos mostra as coisas maravilhosas. Não é um negócio de anjo, talvez o que não convém agora. Se um dia Ele quiser dar essa experiência, um dia Ele pode. Como apareceu para algumas pessoas da terra nos dias de hoje, eu acredito nisso. Mas não é todo não que diz que viu Jesus que eu acredito. Eu tiro pela vida o que da pessoa. Porque quem vê Jesus, querido, quem teve a experiência de ver o que o céu ou ver o inferno, vai ver a vida. Vai ver como essas pessoas estão sendo que poderosamente, pois Deus vai o que? Proporcionar uma experiência a uma pessoa dessa, o que não vai levar o evangelho dele adiante. Que não vai o que? Abrir o coração para impactar vidas pelo poder de Deus, pois Deus mostra com um propósito. Deus me dá a revelação da palavra, é com um propósito. Não se acende o que uma vela e põe o que debaixo da mesa, não. É para colocar em um lugar onde outras pessoas serão beneficiadas. E Ele fez isso aqui com um propósito também. E esse homem disse, ai de mim que sou homem de lábios impuro e habito no meio de um povo. Houve um arrependimento. Ele estava seguindo a caminhada dele, né? Era servo do rei Uzia, o rei Uzia morreu, mas o que mais sabia que existia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, e estava seguindo. Mas aí, chegou um estado, um momento, ele precisou, né? Que ele reconheceu que ele precisava mudar. Versículo 6, mais um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, tirada do altar, com uma tenaz. E com ela tocou o quê? Na minha boca. E disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o que o teu pecado. O que é que te purifica? Pastor, eu quero uma brasa dessa. Todo dia você recebe, se você busca, né? Se você vem congregar com o coração aberto, Deus tira brasas do altar. Em João capítulo 15, versículo 3, Jesus disse, vós já estáis limpo pelas palavras que eu vos tenho falado. Olha para ele. Veio o anjo e trouxe esse benefício. Tocou na boca dele.
e purificou. A Bíblia diz que foi purificado. A palavra, brasa viva do altar, querido, tem que penetrar o que no nosso coração, tem que haver uma conversão, uma mudança o que em nós. Você tem que deixar a palavra de Deus te mudar. Não, eu sou assim mesmo. Tá vendo? Não está aberto para mudança. Então você nunca vai estar preparado para servir a Deus de verdade, fazer uma boa obra para Ele. É um perigo você estar até o que as pessoas que estão fazendo o que é a obra do Senhor Deus, que não deixa ser mudado, são pastores, são obreiros, são membros. Isso é um perigo. É um perigo. E Deus tinha uma missão para esse homem aqui. Deus não queria o que usar ele da forma que estava, de qualquer maneira. Por isso que veio e fez questão de purificar. Por isso que aqui, querido, às vezes o que você pensa e leva o que? Parece que é uma pancada muitas das vezes do que a palavra. Parece que é o pastor Fábio que tem um que direto que é para você. Ou qualquer outra pessoa que está aqui diante. Você tem que olhar isso pela lógica espiritual. É o amor de Deus. Você não crê que tem alguma coisa que Deus lhe quer fazer o que na sua vida, não? Te usar para algum propósito. Então você tem que vigiar. Você tem que amolecer o seu coração. Receber a palavra de Deus. Parar de ficar o que olhando o que para o homem. O homem só é o veículo, querido. Só é a ponte que as pessoas o que só é. Eu estava dando um exemplo ali, aqui no povoado, né? Que o homem que está pregando, que procura buscar se santificar a Deus, ele é como uma caixa dessa. Vou parar aqui para essa caixa pregar para você ouvir a voz dela. Bora, caixa, parei de falar. Não vai falar. E quando eu não pegar o microfone e falar, para responder. A mesma coisa, o homem que se coloca aqui na presença de Deus, se você se coloca na presença de Deus, você não tem como falar. Mas se você der lugar, Deus vai falar por você, através de você. E essa caixa continua sendo um instrumento. Ele quer fazer de nós um instrumento. Amém, querido? Ele quer fazer. Mas dê lugar. Deixa as brasas vir, deixa o anjo Deus fazer aquilo que Ele quer na nossa vida. Olha que Deus vem no versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Peraí, ó. Purificou, converteu o que deu a palavra, digamos, ele aceitou no coração, na boca dele. Depois o que Deus, né? Pois é, quero usar alguém. Mas aqui enviarei, ninguém quer ir. Deus falou. Depois disso, Ele não falou: eu quero você. Você vai fazer essa missão para mim. Dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então então disse: eis-me aqui. Envia o quê? Amém. Se Deus falasse: a quem enviarei? Logo no início desse estudo que a gente leu, será que ele estaria preparado? Ou seja, será que o coração dele estava convertido o suficiente, arrependido o suficiente para dizer essa palavra? Eis-me aqui, envia a mim. Você está vendo muitas das vezes porque você não está respondendo o chamado de Deus? Você não está deixando que Deus te levar para onde Ele quer. Mudar corações, abençoar corações como Ele quer. É isso não, que você precisa mudar. Que você precisa se converter. Amém, querido? Amém. Eis-me aqui. Envia-me. Você não está já fazendo, né, a vontade de Deus?
Está vendo por que não devemos seguir a Deus com o coração arrependido? Convertido, querido. Porque nós não vamos o que dá para trás. Quando Deus colocar uma missão diante de nós, Deus não só trouxe a gente para viver a vidinha aqui como brincadeira de boneca, de boneco, de criança. É real essa vida que estamos vivendo, tem um propósito. Vou criar fava para ele comer, beber, ter carro, pregar a palavra. Não. Cada ser humano vem com um propósito. Irmão, Deus ele quer isso aqui de nós. Para confirmar essa mensagem, eu vou... eu vou para que passagem primeiro? Eu vou para Atos 9. Depois eu vou para Lucas. Tem que ser dirigido por Deus para não ir para um lugar errado antes. Vamos lá primeiramente para Atos, depois a gente volta para o irmão Lucas. Atos 9. Seguindo a Deus com o coração arrependido, que está relacionado a convertido. Irmãos, nós aprendemos domingo passado falando sobre Maria também, que quase que ela ia morrer apedrejada por demônios. Jesus tirou a pedra da mão dos demônios. Não, pastor, foi as pessoas. Foi os religiosos daquele tempo. Foi os demônios. Foi o capeta. Você não viu Jesus falando lá? Está aqui vendo os discípulos comendo comigo? Aqui tem um demônio no nosso meio. Tem um demônio, tem um capeta aqui no nosso meio. Jesus falou. Tem cristão que não gosta de ouvir essa palavra, não. Jesus falou. Está aqui todo mundo comendo aqui, isso aí tem um demônio aqui no nosso meio. Um demônio usa também pessoas. E os demônios queriam matar Maria, dilacerar Maria. Fazer com que ela queimasse até hoje no inferno. Mas eu creio, a Bíblia o que afirma mesmo, que ela está num lugar muito maravilhoso. Amou o Senhor por toda a sua vida, depois que seguiu a Deus com o coração totalmente convertido. Querido, eu falei aqui no início da reunião que uma boa parte desses homens que eu estou relatando aqui sobre Jacó, eu falei sobre Zaqueu, Maria Madalena, falei agora de Isaías, vou falar agora um pouquinho de Saulo de Tarso. Uma boa parte dessas pessoas, não todos, reconhecia que estava fazendo a vontade de Deus, como esse homem aqui chamado Saulo. Mas Deus ele quer você e quer a mim, quer Saulo, com o coração totalmente arrependido. Sabe por quê? Você não viu falando nesse instante aqui que seria um desastre se a gente tentar seguir a Deus, se o nosso coração não estiver convertido? Não, mas eu quero servir. Vamos lá. No versículo 1 diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra o quê? Do Senhor. Pare um pouquinho. Dirigiu-se ao sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse ajuda, ou seja, encontrasse alguns, daquela seita, que é homem, que é mulher, e os conduzisse o quê? Presos a Jerusalém. Presta atenção. Ele achava que estava servindo a Deus, tentando combater o que é o mal. Mas essa aqui é a vida de todos os cristãos que até aceitou Jesus como seu Salvador e não procura seguir a Deus verdadeiramente, com o coração arrependido e convertido. Ele é uma ameaça. Como muitos novos que estão aí notários. Oh, que bênção, está sendo uma ameaça. Em vez de trazer a palavra da liberdade, está trazendo a palavra para prender. E você, querido, abra os olhos para você não ser uma ameaça para o reino de Jesus, para a obra de Deus.
Porque se a gente, o que serve a Deus de qualquer maneira, anda na fornicação, anda no adultério, com a cara lavada, a gente não é dizimista, não é ofertante, nós estamos sendo que uma ameaça. Estamos envergonhando que é o nome do Senhor e dizendo que é de Deus. Esse povo, vou pegar esse povo dessa seita e vou prender. Está vendo? Quantos estão aí? Eita, irmão, vamos lá, vamos profetizar aqui agora. Olha, Deus está mandando te dizer. Ameaça. A gente estava vindo aqui do povoado, a irmã Cristina Marcela e a irmã falando dos absurdos, né? Ali comentando desse povoado que a gente foi lá pregar ontem, a palavra de Deus. Né? Aquilo ali que a gente ouviu é uma ameaça. Um homem lá, né, que dizia que era cheio de poder, tocava aqui nas crianças, fechava aqui as portas da determinada igreja lá, que o pastor, tadinho, abriu a porta para o pregador, não, é pregador de fora. E nos momentos lá que das manifestações, tocava as crianças, fingia que caía, ele pegava as crianças no colo, mais crianças. Botava as crianças aqui no colo, envergonhando o nome de Jesus. Não tomava aqui Santa Ceia, mas dizia o que estava fazendo aqui, a obra de Deus. Isso é uma ameaça ou não é para o reino lindo e maravilhoso de Jesus? Você quer ser uma ameaça, querida? Você quer continuar sendo o que é uma ameaça? Não, pastor. Paulo era, né? E achava que não era, achava que estava fazendo aqui tudo certinho. Você que não é um dizimista, uma coisa simples, né? Você está sendo uma ameaça para aqueles que não têm o que é a palavra de Deus. Porque o seu dízimo, sua oferta pode juntar com os outros pouquinhos, os outros irmãos, fazer um montão e poder pregar o evangelho e abençoar outras vidas. Mas se você não é tranca o coração, você está perseguindo. Eles eram uma ameaça, foi lá, pediu carta para aprender. Quanto servo de Deus, através da sua vida, está aprendendo muitas pessoas, impedindo elas de chegar verdadeiramente a Cristo. Eu, para ser como ela, as pessoas não vão ficar o que dando pancada em nós, não, pelo que a gente fez, querido. Se a gente procurar servir a Deus com o coração arrependido. Pois eu também já fiz o que? Coisas erradas, já pequei. E tem pessoas que sabem o que eu já fiz. Mas por que eu estou aqui na obra? Buscando e fazendo o que é a vontade de Deus. Porque houve um arrependimento. Houve uma conversão. Não tem por que a pessoa ficar apontando, você fez isso, mas agora eu não faço mais. Querido, vamos ser uma bênção para a igreja de Cristo. Amém? Senão Deus não vai poder nos usar. Ah, mas eu quero ser usado. Então Satanás vai usar. Ah, mas eu quero profetizar. Mas não é agora para profetizar. Mas eu quero. Então Satanás vai profetizar através de você. E vai falar coisas o que parecido verdadeiro, parecido que é Deus mesmo. Ah, não, eu vou falar em língua, eu quero falar em línguas, eu quero. Você está insistindo, é desse jeito, você está pensando que é desse jeito, né? Satanás vai providenciar umas línguas bem bonitinhas para você. Você está pensando que não é assim, não é? Fica aí. E ele providencia línguas que ele inventa. E a pessoa pensa, recebi o batismo do Espírito Santo. Vigia. Se a vida não muda, para de falar essa língua, rapaz. A gente não consegue porque vencer o que é o pecado, não deixa a palavra entrar, não está seguindo a Deus com o coração convertido. Isso é palhaçada. É melhor parar de falar e pedir Deus, até fazer, Senhor, é o Senhor mesmo? Ou é Satanás que está me enganando? Querido, preste atenção, olha para ele. Ele pediu carta. Chegando lá, não vou nem contar a história toda aqui agora, o tempo já passou. Ele pediu e foi lá. Cavalo, o anjo de Deus, Jesus, o próprio Jesus apareceu na frente dele. E ele caiu. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues.
nunca faria isso como Paulo fez. Eita, que homem malvado. Tem que olhar para mim, meu Deus, qual é a minha atitude? Talvez não está trazendo benefício para o reino de Deus, para a igreja de Cristo, que não está trazendo benefício para a minha família. Isso pode representar um mau testemunho. Você, irmão, eu, irmã, que está lá, vem para a igreja, dá glória a Deus, canta até aquela coisa, mas de vez em quando solta um palavrão lá e a vizinhança ouve. Mas vê você o quê? Todo dia vem no domingo ou nas quarta-feiras para a igreja. Você está como salvo no princípio. Serve que Deus vai ficar soltando esses palavrões, rapaz? Eu estou falando isso aqui, não é para você ficar chateado não, meu irmão. Para você abaixar a cabeça, Senhor, é comigo, eu vou mudar. Minha boca tem que ser santa. Se eu toco uma brasa viva na minha boca, eu não vou xingar mais. Está lá no meio dessa amizade, lá brincando que eu dominó. Não estou reclamando, dizendo que é pecado por causa disso, mas aí começa o que? Falar besteira, brigar. E tem que até vigiar, né? Está na roda dos escarnecedores, aí a tendência que tem é o abismo chama outro. Abismo. Querido, vamos vigiar, para a gente não ser uma ameaça. Deus tem uma missão para você. E na hora, o que ele ouviu aquela voz ali, né? Coisa linda foi o que aconteceu aqui, né? Versículo 8: E Saulo, levantando-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão, conduziram a Damasco. Não, mas o importante era o 6 que eu queria ler. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu o quê? Não deseja aparecer a troco de nada. Ei, minha irmã, você está aqui a troco de nada, querido? Porque ele quer me levar para o céu. Só isso? O que o Senhor quer que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que te convém, o quê? Tá aí outro homem que aprendemos hoje nesse domingo, que se levantou para seguir a Deus de verdade, com o coração convertido, arrependido. Amém? Para a gente não... Lucas, por gentileza, livro de Lucas, deixa eu ver, 22, eu acho que é 22. Lucas 22. Se para observar que esses dois homens que eu falei, Deus chamou ele para uma missão: a quem enviarei? Você parou para observar? E você viu agora a explicação que eu dei por hoje de manhã agora? Que ele não vai o que ficar o que usando de qualquer maneira? Qualquer pessoa pega hoje, já usa hoje. A pessoa já está rodando, profetizando. Não. Porque se a pessoa insistir em querer o que ser usado, não, eu quero, vai ser um desastre. A pessoa vai pensar que está sendo o que? Deus. E Deus não está no negócio, não. Deus não pode usar a pessoa de qualquer maneira, querido. Ele não vai te usar aqui. Mesmo se você esteja fazendo ainda hoje alguma coisa que é para Ele. Você está pensando que é só isso? Ele tem mais. Mas tem que seguir a Deus com o coração aberto para ouvir a palavra e mudar. Versículo 31. Pedro disse também o Senhor: Simão, Simão. Versículo 31 do capítulo 22. Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar, né? Para vos cirandar como? Na tradução da minha Bíblia, que eu não posso tirar aqui agora, do celular, eu vi uma tradução que eu nunca vi, mas é verdadeira também, né? Não posso tirar que eu estou gravando, senão vai atrapalhar o que é a gravação aqui. Diz assim: Simão, Satanás pediu para vos cirandar
Você já já tem a permissão de Deus para poder desandar, na tradução da Bíblia aqui. Satanás já pediu a Deus a permissão, você já tem a permissão de Deus para desandar, mas eu roguei. Aí por que a palavra, né? Eu roguei. Para que o quê? Que você o quê? Não desfalecesse na fé. Ele já tinha pedido a Deus, Deus já tinha dado o que? Permissão. Só que Jesus entrou na frente e disse: não, agora não, Pai. E ele não está, Satanás ficou furioso ali. Não, mas é meu direito. Sabia que ele pede? E por que Deus deixa, irmão? Às vezes Deus tem que deixar. Existem leis no mundo espiritual. Deus está te protegendo, te perdoando, tal, passando aí, né? Mas chegar um momento, se você o que não procurar o que mudar, querido, querida, deixar aquele pecado mesmo de verdade, meu irmão, você pode cair no inferno a qualquer momento. Porque Deus permitiu isso. Ele tem oportunidade, Ele nos está nos dando oportunidade. Ele está fazendo o que está fazendo com Pedro aqui, o que fez com Pedro, rogando ao Pai. Não, ela vai sair do pecado, ela vai deixar a fornicação, ela vai deixar o que? Aquele amante, ele vai deixar o que? Aqueles palavrões, ele vai deixar aquelas pornografia, ele vai deixar, Pai, peraí. Eu vou usar outros sermos aqui para falar, mas a pessoa que insiste, ela vai orar: filha, eu te amo. Olha o que eu tenho feito na sua vida. Olha, filho, o que eu tenho feito na sua vida. Mas olha a sua vida, tá boa aqui. E a pessoa sente, ela pensa que é pensamento dela mesmo te acusando, um pensamento, né? Mas não, é Deus amando você e te protegendo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha o objetivo de Deus aqui, querido. E tu, quando o quê? Confirma os teus. Tinha uma missão também para esse homem também. Mas ele estava enviando o que? Pedro de qualquer maneira? Não. Ele não queria enviar Pedro de qualquer maneira. O crente que segue a Deus com um coração duro, não convertido, né? E não convertido, não arrependido, Deus não vai poder o que usar. Deus não vai poder o que usar essa pessoa como instrumento para abençoar a família e os irmãos. Você estando de pé, meu irmão, se arrependendo, se humilhando perante Deus, você não está trazendo benefício, minha irmã, meu irmão, somente para você. Isso está em jogo muita gente, muita alma. Amém, querido? Estou buscando a Deus de pé, meu irmão, está em jogo, ó, a minha família, vocês que são minha segunda família, todas as pessoas que me conhecem, que viam mudança em mim, que às vezes o que olha para a minha vida e glorifica ao Deus Pai. Porque Deus disse que é para as pessoas verem as boas obras em nossas vidas e glorificar ao Deus Pai, amém? Deus mandou esse jovem. Quem era esse jovem aqui na minha cidade? E olha, já está passando já 10 anos no caminho do Senhor. Que Deus abençoe. Deus é verdadeiro mesmo. Querido, está em jogo a sua família. Então, pela sua família, pelas pessoas, pelos seus irmãos, muda, se arrepende. Que Deus tem uma missão e Ele tem pressa. Zaqueu, desce de pressa, Zaqueu. Zaqueu recebeu, desceu o mais rápido que ele podia. Deus tem pressa, meu irmão. Amém? Amém. Hoje eu vou ficar por aqui, mas domingo tem mais. Quem quer mais de Deus, diga amém.